CPI da violência cibernética contra mulheres vai criar cartilha para crianças e adolescentes sobre violência virtual. CPI do reconhecimento fotográfico vai visitar o Instituto Félix Pacheco. ELERJ faz palestra sobre legislação eleitoral. E pessoas com transtorno do espectro autista podem ter direito a laudo médico válido por tempo indeterminado. O Jornal da ELERJ está começando agora. Boa noite. A CPI de violência cibernética contra as mulheres deve criar uma cartilha para crianças e adolescentes em parceria com a SaferNet, com orientações sobre violência virtual. A proposta surgiu durante a audiência pública com a diretora da empresa no Brasil, nesta quinta-feira na ELERJ. De acordo com a SaferNet, em 17 anos de atuação, quase 10 mil crianças e adolescentes foram atendidos, além de mais de 2.500 pais e educadores. Para a deputada Marta Rocha, presidente da CPI, os dados revelam a importância de um olhar especial da CPI também para a violência nas escolas. Por isso, o grupo vai desenvolver uma cartilha informativa em parceria com a SaferNet. Da mesma forma que a gente tem que acolher as mulheres adultas, é preciso identificar essa violência que é praticada também contra crianças e adolescentes. E no caso das adolescentes, das meninas, há ainda algo pior, que é o que a gente chama do dano secundário. Essas meninas sofrem depois com problemas de depressão, de ansiedade, de automutilação. Nem sempre a escola consegue identificar os sinais dessa violência. A família tem uma dificuldade de acolher essas meninas. Então, eu acho que ter um trabalho voltado para as escolas é um papel que essa casa pode exercer. E como essa é uma instituição respeitada e já tem um conteúdo que trabalha a questão da violência cibernética contra meninas, contra jovens, contra adolescentes, eu acho que pode se estabelecer, sim, uma parceria da Assembleia Legislativa com a SaferNet para a produção de uma cartilha, de um conteúdo a ser distribuído aí nas escolas do Estado do Rio de Janeiro. Na mesma linha, a deputada Índia Armelau, relatora da CPI, destacou a importância do conhecimento do número de casos de violência nas escolas do Estado, para que ações mais efetivas possam ser realizadas pelo poder público. Ela propôs a criação de um projeto de lei que estabeleça um banco de dados de violência nas escolas. A gente estava se atentando muito a mulheres e realmente a violência nas escolas vem crescendo de uma maneira que não estamos preparados, essa é a verdade. Então, acho que uma base de dados para qualquer tipo de violência é o melhor caminho, porque não é só a cibernética que está acontecendo, nós temos ataques, temos crianças atacando outras crianças. Então, acredito que quanto mais dados, melhor é o trabalho, porque às vezes você não pode trabalhar porque você fala, pô, mas foi um caso isolado. Não, quando tu vê, tem vários casos, mas tu não tem uma base realmente para poder estudar e se preparar para isso. Então, eu acredito que a gente conseguindo fazer um projeto onde tenha violência cibernética, violência física, violência psicológica, qualquer tipo de violência, o colégio vai se preparar com psicólogos, terapeutas, tudo que seja de base legal para atender realmente esse adolescente. A importância de uma rede de apoio às vítimas de violência cibernética foi mais uma vez destacada na CPI. Segundo a deputada Marta Rocha, essa já é uma preocupação da comissão e a ideia é articular junto à Secretaria Estadual da Mulher um grupo de trabalho para melhor acolher essas vítimas no Estado. Acho que a Secretaria da Mulher ela pode exercer em parceria com a Assembleia Legislativa a possibilidade de articulação dessas secretarias, né? Então, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, porque muitas das vezes as mulheres ou as jovens ou as meninas chegam à rede de saúde com problemas de saúde mental e por trás disso tem o ato da violência, a Secretaria de Assistência Social, que detém aí, né, os centros de referência de assistência social, onde, via de regra, tanto os autores quanto as vítimas buscam um acompanhamento. Então, essas, entre tantas outras, né,
A gente tem hoje a possibilidade de olhar mais pontualmente para a questão da juventude, então os conselhos, não só o Conselho da Mulher, o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho da Juventude, então eu acho, da pessoa idosa, eu acho que a gente tem como papel dessa Casa Legislativa fomentar essas articulações. Para a diretora da SaferNet, é fundamental a existência dessa rede de acolhimento e a escola pode ter um papel fundamental nesse sentido também. Ela informou que em 2018 houve um pico de denúncia e 67% das vítimas eram mulheres e 11% adolescentes. Além disso, a xenofobia, a misoginia e a LGBTfobia foram os crimes que mais cresceram na internet no último ano. E é preciso cuidar da saúde mental das pessoas. É muito importante, sim, qualificar e treinar essa rede para que elas consigam trabalhar de forma articulada, de forma intersetorial e que elas possam ter alguma intervenção. E a escola tem um papel fundamental para tratar desses assuntos. E a gente sabe que, às vezes, os professores se sentem muitas vezes inseguros ou mesmo ameaçados de falarem de temas que envolvam relações de gênero, que envolvam direitos de meninas e de mulheres. É um terreno que muitos professores preferem não abordar ou não entrar nesse debate por uma série de razões, especialmente nos últimos anos tem essa questão do escola sem partido, e isso acabou criando um ambiente de insegurança, de medo entre os professores. Então é fundamental a gente pensar como é que a gente faz frente a isso, como é que a gente fortalece as escolas. A deputada Marta Rocha ainda lembrou que essas denúncias precisam chegar também ao conhecimento da Polícia Civil, que é quem vai colaborar com as provas necessárias à investigação. Segundo ela, é fundamental ter um órgão central, como a Segurança Nacional, por exemplo, para receber essas denúncias e repassá-las à polícia de cada estado. O que eu discuto aqui é essa cadeia de contato, que é importante, tem que ser valorizada. Primeiro o MP federal, aí o MP federal analisa, se for vai para o MP estadual, depois é que vai para uma delegacia de polícia. Então, acho que se a gente pudesse encurtar esse trajeto, lembrando sempre que a produção de provas nos crimes cibernéticos, ela tem um componente de maior dificuldade na medida em que muitas das vezes a vítima não sabe como acautelar aquela prova. Eu acho que ajudaria muito na solução e na investigação e na apresentação dos autores ao Poder Judiciário para que eles possam ser processados e julgados. A CPI do reconhecimento fotográfico vai visitar o Instituto Félix Pacheco, responsável pela realização de perícias, e espera contar com o novo secretário da Polícia Civil para debater o tema nas próximas audiências. A CPI do reconhecimento fotográfico vai visitar o Instituto Félix Pacheco, responsável pela realização de perícias, e espera contar com o novo secretário da Polícia Civil para debater o tema nas próximas audiências. Na reunião desta quinta-feira, foram ouvidos representantes do Ministério Público. O MP possui um grupo de trabalho sobre o reconhecimento fotográfico e vai emitir um relatório para a Polícia Civil com recomendações e protocolos a serem seguidos. O Ministério Público vem atuando de forma a melhorar o sistema de reconhecimento, em especial com relação ao reconhecimento fotográfico. Há um grupo de trabalho interno que certamente vai concluir levando sugestões à Polícia Civil, na parte do inquérito, da investigação, e é muito importante que a gente reconheça as falhas existentes no sistema para que a gente possa caminhar no sentido de reparar essas falhas que geralmente vêm desaguando em injustiças por conta de eventuais pessoas que ficam detidas ou se submetem a um processo criminal a partir de um reconhecimento fotográfico eventualmente falho. Esse grupo de trabalho ele começou em 2021, logo depois do STJ estar realmente demonstrando uma preocupação maior com esse meio de prova, que é um meio importante, que a gente realmente não tem como abrir mão, porque leva à elucidação de muitos fatos penalmente relevantes, mas que, assim, se não for bem empregado, tem
gera um risco muito grande de um dano potencial num cidadão inocente, que eu acho que é o pior pesadelo de qualquer operador do direito. Relator da CPI, o deputado Márcio Gualberto destacou que é preciso ter atenção com as informações recebidas ao longo dos debates da CPI, para que o relatório final seja técnico e sem pautas ideológicas. A minha preocupação principal é entregar um relatório que esteja desnudo de características ideológicas. Tem que ser um relatório técnico. Então, ninguém vai querer ter um documento produzido por uma CPI que, de cabo a rabo, do início ao fim, seja eivado de ideologia. Isso não pode ser um documento considerado minimamente sério. Primeiro ponto. Segundo ponto é que a presença do Ministério Público aqui hoje é importantíssima, é fundamental, e eles trouxeram dados importantes. E o que ficou claro, que é aquilo que eu venho batendo nesta tecla desde o primeiro dia de CPI, é que o reconhecimento fotográfico ele é importante para a investigação. Ele não pode ser abolido. Ele precisa e deve ser melhorado, aperfeiçoado. Durante a reunião, a presidente da CPI, Renata Souza, relatou a situação encontrada na 76ª Delegacia de Polícia, em Niterói, onde foi identificado erro na utilização desse método. A parlamentar falou sobre o cronograma da comissão, que já tem data da entrega e da votação do relatório final. Foi importante ouvir aqui do Ministério Público que há um grupo de trabalho já realizando o pensamento e construindo formas de lidar com o reconhecimento fotográfico. Então foi muito importante a oitiva de hoje. Os próximos passos serão exatamente para a gente fechar o processo do relatório final, mas a gente ainda nós faremos ainda uma visita ao Instituto Félix Pacheco, que é quem é o órgão, né, que faz a perícia nas imagens, na foto. A gente quer entender como essa perícia ocorre e se ocorre, porque no final das contas a gente já viu também que as delegacias não costumam acionar o próprio Instituto Félix Pacheco. A Escola do Legislativo realizou uma palestra sobre a legislação eleitoral. A ideia é capacitar os advogados e assessores parlamentares que vão atuar nas eleições do próximo ano e esclarecer o que pode e o que não pode a partir das mudanças na lei. Os palestrantes foram os advogados Márcio Alvim Braga, que é professor da Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio, e Eduardo Damian, professor da Emerge, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. O TSE já decidiu que a internet é um canal de comunicação com grande alcance, que é muito rápida na divulgação de notícias. Por isso, a recomendação é ter a atenção e evitar punições. É importante saber o que se pode falar numa internet, né? O que eu posso postar, repostar, impulsionar, o que eu posso gastar, né? E nos canais públicos, por exemplo, nós temos uma série de limitações, né, nas redes sociais dos órgãos públicos, né? Então, tudo isso é importante saber controlar isso para evitar punições, né? Que as punições podem variar desde a aplicação de multas até cassação do registro, cassação do diploma, declaração de inelegibilidade. O TSE dispõe do aplicativo Pardal, que permite o envio de notícias com indícios de práticas indevidas ou ilegais no âmbito da Justiça Eleitoral. Estar atento à legislação é importante, não só para o candidato, como para o responsável pela campanha. Tem uma série de canais de denúncia de propaganda irregular ou de condutas ilícitas. Então, a Justiça Eleitoral está muito atenta, ela é muito rápida, e o Ministério Público Eleitoral também é muito atento e muito rápido. Desde que houve a mudança na legislação e a campanha eleitoral passou a ser de 45 dias, a lei passou a ser mais permissiva e o pré-candidato tem mais flexibilidade na divulgação das propostas da campanha. Hoje, um pré-candidato pode fazer menção expressa a sua pré-candidatura, pode expor até uma plataforma de governo, pode se colocar sobre um posicionamento pessoal sobre uma questão política, pode e deve exercer o seu direito de crítica. Enfim, a legislação ela é mais permissiva, mas há que se ter sempre cuidado com a questão do qual o custo envolvido nisso. A escolha do local para a gravação de um vídeo e a divulgação da proposta do mandato, por exemplo, tem que ser debatidas com os responsáveis pela campanha eleitoral
é que existem restrições sobre o assunto. Na semana passada, o TSE se pronunciou de forma muito relevante, colocando um parâmetro para isso, a questão das chamadas, se convencionou chamar das lives eleitorais, né? O que o TSE decidiu é muito restrito às residências oficiais. Isso me autoriza a concluir que, por exemplo, eu não posso gravar de forma sem nenhum critério dentro dos prédios públicos, né? Ainda mais nos locais restritos, enfim, isso é o que se convenciona chamar uso da máquina. Então, é lícito a qualquer candidato que produza material no período pré-eleitoral ou até mesmo já dentro do período eleitoral. Agora, o que eu não posso é usar um prédio público, uma repartição pública, para fazer campanha para mim ou para outrem, porque senão isso quebra o chamado princípio da igualdade de condições. Quer dizer, eu que não tenho mandato, sou obrigado a gastar com estúdio, ou então tenho que fazer algo sem nenhuma produção no meio da rua com meu celular. E quem tem mandato estaria autorizado a usar a estrutura da administração pública com uso dos servidores? Às vezes não, de forma alguma. Nesta quinta-feira, os parlamentares votaram a proposta que garante às pessoas com transtorno do espectro autista o direito ao laudo médico por tempo indeterminado, sem necessidade de renovação. O projeto amplia a lei de 2021, que já prevê o laudo por tempo indeterminado para pessoas com deficiências físicas, visuais, mentais e intelectuais irreversíveis e estende agora o benefício para as pessoas autistas. A medida vai facilitar que essas pessoas tenham acesso a benefícios públicos. O texto do deputado Guilherme Delarolli foi aprovado e segue para a sanção ao veto do governador. Outro projeto discutido pelos parlamentares e que também trata da inclusão social de pessoas com transtorno do espectro autista é o projeto que prevê que órgãos e instituições de turismo do Estado realizem cursos de capacitação para guias turísticos para que eles possam atender da melhor forma pessoas com autismo que visitem locais de grande circulação de pessoas. Esse projeto do deputado Luiz Cláudio Ribeiro foi aprovado em primeira discussão. Também foi aprovada na sessão a proposta que declara como patrimônio imaterial e cultural do Estado a passarela do samba Avenida Intendente Magalhães, no bairro de Madureira. O local é tradicionalmente conhecido por receber os desfiles das escolas de samba que disputam as divisões de acesso do Carnaval do Rio de Janeiro, tendo inclusive os desfiles dos anos de 2022 e 2023 transmitidos ao vivo pela TV Alerj. A proposta foi aprovada e segue para a segunda votação. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.